Bem-vindos, minhas jovens almas curiosas. Vocês vieram em busca de histórias, mas será que estão prontos para ver o que vão encontrar? Essa noite, os véus entre os mundos estão finos e algumas presenças insistem em se manifestar. Apertem os cintos e cuidado com os sussurros ao seu redor. História 1. Fantasma no asilo. Eu trabalho em uma casa de repouso e recentemente fui designado para monitorar um residente que tem sofrido muitas quedas. Minha tarefa era sentar no corredor, perto do quarto dele, para garantir sua segurança. Como trabalhamos em 2 por andar, cada um de nós cuida de cerca de 10 residentes. Era uma noite tranquila, no 3º turno, e eu estava lendo enquanto monitorava. De repente, ouvi o residente falando. Pensei que ele estivesse apenas conversando enquanto dormia, mas logo depois a luz de chamada dele acendeu, então fui atendê-lo. Iniciamos um diálogo mais ou menos assim. Primeiro eu disse: "Oi, senhor fulano, como posso ajudar?" E ele respondeu: "Ah, não sei, o que aquela garota queria? Ela estava aqui, parada, me olhando, mas não disse nada." "Bem, eu estou bem aqui do lado de fora da sua porta, senhor, e não vi ninguém entrar." "Ah, mas eu a vi com certeza. Estava ali, me olhando, enquanto eu tentava falar com ela." Não sei. Vou perguntar à minha colega se ela viu alguém entrando. Como que ela era?" "Ela tinha cabelos escuros e bagunçados. E o uniforme dela era um pouco diferente do seu. Ela também parecia mais nova. Naquela noite, o meu cabelo estava preso em um coque bem apertado. E a minha colega tinha cabelos loiros e também muito bem arrumados. Além disso, ela não foi para o meu lado do corredor durante o turno." Eu disse ao senhor, tentando deixá-lo mais calmo: "Ok, vou continuar aqui na porta do seu quarto para garantir que ninguém entre. Assim, você pode dormir tranquilo, pode ser?" Ele me pareceu mais calmo. Embora eu estivesse assustada, tentei me convencer de que poderia ser alguma alucinação ou um sonho. Porém, mais tarde, naquela mesma noite, contei à minha colega sobre o ocorrido. E pouco tempo depois, ela voltou até mim e disse que um dos residentes sob seus cuidados tinha mencionado uma garota no quarto dele que não o deixava em paz. Ele também descreveu a mulher como tendo cabelos escuros e bagunçados. Seria só uma coincidência? Na mesma noite, cerca de 45 minutos depois, outro residente me contou algo similar. Ele disse que a senhora do andar de cima não o deixava dormir. Perguntei como ela era e ele descreveu a mesma mulher dos relatos anteriores. Eu estava tentando acalmar o residente e até a mim mesma. Então, olhei para cima algumas vezes e disse em voz alta: "Deixe-o em paz, vá embora." Ele até fez piada, dizendo que ela precisava era levar uma pancada na cabeça para ir embora. Enquanto isso, minha nuca parecia gelada e eu sentia como se o cabelo no topo da minha cabeça estivesse em pé. Eu estava apavorada, mas não queria que ele percebesse. Finalmente, disse que pediria os meus anjos para ajudá-lo e ele sorriu. Quando saí parcialmente do quarto, observei o residente por um momento. Ele não tirava os olhos de algo no canto do quarto. De repente, estendeu a mão, como se estivesse alcançando alguém. Eu murmurei: "Senhor, por favor, ajude este homem. Faça desaparecer tudo o que ele está vendo." Então saí do quarto. Logo depois, fui atender outra moradora. Quando terminei e estava lavando as mãos, notei 3 ou 4 arranhões no meu pulso, muito vermelhos e profundos. Não tenho ideia de como eles apareceram. Não senti nada enquanto acontecia, mas os arranhões ainda estavam lá, visíveis e doloridos. Nunca passei por algo assim. Fiquei realmente assustada. Pensei que poderia ser apenas alucinações dos residentes, mas agora não tenho tanta certeza. Ir trabalhar sob essa constante dúvida do que aconteceu tem sido um tormento. Ainda ouço reclamações da tal mulher de cabelos desgrenhados, mas nunca mais senti nada ou fui arranhada novamente. História 2. O fantasma no apartamento da vovó.
Mudei-me com minha filha de 4 anos para um pequeno e fofo apartamento. Eu o chamava de apartamento de avó. Foi assim que apelidei, pelo menos, pois ele era muito aconchegante e tinha uma aura de apartamento de uma senhorinha. Quase cheirava a biscoitos amanteigados. As coisas pareciam normais no começo, mas cerca de um mês depois, comecei a notar ocorrências estranhas pela casa. Muitas vezes sentia como se estivesse sendo observada. Às vezes ouvia alguém chamar meu nome e quando olhava ao redor, nunca havia ninguém lá. Coloquei um quadro na parede sobre a mesa de jantar e pelo menos 2 vezes por semana o quadro simplesmente caía da parede sem motivo algum. Verifiquei o prego na parede e o quadro só para ter certeza que não havia algo solto e estava tudo bem. Uma tarde, enquanto eu lavava a louça, senti algo passar bem rápido por mim. Pulei para trás pensando que era um dos meus gatos, mas não havia nada lá. Olhei para fora e os meus gatos estavam no estacionamento deitados. Voltei a lavar a louça, quando ouvi um som à minha esquerda. Olhei em volta e não vi nada, mas eu senti. Como que por um impulso gritei, "O que você quer?" 1 segundo depois, o quadro se soltou da parede e caiu no chão. Eu acho que nesse momento obtive minha resposta. Eu fiquei muito brava, porque eu tinha acabado de comprar a moldura de vidro e ela estava lá, quebrada, em 1000 pedaços. Eu coloquei uma nova foto dos Beatles e dali em diante a foto nunca mais se mexeu. Acho que o fantasma gostava de Beatles tanto quanto eu. Daí em diante, muitas coisas começaram a acontecer regularmente. Minha filha começou a ficar assustada e dormia comigo na cama o tempo todo. Um dia, enquanto eu estava sentada trabalhando no meu computador e minha filha brincava lá fora com seus primos, eu senti uma mão pousar no meu ombro. Senti um calafrio e me virei. Eu disse ao fantasma para parar de me incomodar enquanto eu estava trabalhando. Nessas alturas, eu estava ciente de que tínhamos o fantasma vivendo conosco. Voltei a trabalhar e senti aquela mesma mão acariciando meu cabelo. Novamente, eu disse para ele ir embora enquanto eu estava trabalhando. E ele foi embora. Mas eu sabia que era apenas temporário. Eu já tinha aceitado o fato de que ele estava lá para ficar. Finalmente, numa noite fria de fim de semana, enquanto a minha filha estava com o pai, fiquei cara a cara com o nosso fantasma. Eu estava recebendo uma visita. Nós brigamos feio e ele foi embora. Ele logo voltou muito bêbado e eu disse para ele ir embora. Em vez disso, ele adormeceu no chão da minha sala e eu tranquei meu quarto e fui dormir. Cerca de 10 minutos depois, ouvi a maçaneta girando. Sentei-me na cama e gritei para o meu amigo ir embora. Pensei que ele estivesse tentando entrar no meu quarto. A porta se abriu e lá estava um homem, de cabelos longos. A luz noturna do banheiro estava acesa atrás dele, então era uma silhueta. Ele era de estatura média e um pouco musculoso. Ele apenas olhou para mim. Como estava muito escuro, não conseguia ver os detalhes do seu rosto, mas sabia que ele estava me olhando. Pensei que fosse meu amigo por um segundo, e então gritei para ele sair. Ele se virou e andou para o outro lado da minha cama. Eu pensei, que cara de pau desse cara? Então ele caiu no chão, com um baque bem alto. Eu saí da cama como que por impulso. Acendi a luz e corri para o lado da cama que ele havia caído, para tentar tirar ele do meu quarto, né? Quando cheguei naquele lado da cama, estava vazio. Não havia ninguém lá. Fiquei parada, ali, olhando para o chão vazio. 1 minuto depois, corri para a sala de estar e vi meu amigo dormindo e roncando como porco. Eu sabia que finalmente tinha visto meu fantasma. Depois disso, comecei a investigar a história da casa. Meu vizinho me disse que a casa costumava ser um laboratório de metanfetamina. Imagina só como eu fiquei com essa informação. Ele falou que uma longa história de pessoas más entrava e saía de lá. E um dos frequentadores do tal comércio de ilícitos era um motociclista com longos cabelos escuros. Uma vez, segundo meu vizinho, ele veio e alguns tiros foram ouvidos dentro da casa. O homem nunca mais saiu da propriedade. O dono, que morava lá, alugou uma retroescavadeira tarde da noite e começou a cavar o quintal. O vizinho perguntou o que ele estava fazendo e ele disse para o vizinho cuidar da própria vida.
O vizinho chamou a polícia e eles vieram e disseram para ele parar de operar o equipamento tarde da noite. E foi só isso. Logo depois, o dono foi pego por administrar aquele laboratório e foi para a prisão. O motociclista nunca mais foi visto pelos amigos. A propriedade foi vendida 2 vezes antes de eu me mudar e alugá-la. Não sei o que vai acontecer com essa propriedade. Ela está bem degradada agora e é do banco. Talvez um dia eles derrubem o lugar e desenterrem os restos mortais daquele pobre rapaz. Até hoje acredito que ele estava me mostrando onde o acidente aconteceu e como. Acho que ele queria me dizer o que havia acontecido com ele. Não queria me fazer mal. Só estava tentando chamar atenção, sabe? Seja o que for, não tenho provas de que ele esteja enterrado lá. Então não posso fazer nada a respeito. Já me mudei tem muito tempo. E fiz questão de que fosse bem rapidinho depois que descobri essa história. Eu espero que ele seja encontrado para que um dia possa ter um enterro adequado. E talvez assim ele descanse em paz. História 3. Meu boneco Marte. Quando eu era criança, nos anos 90, era fascinada pelo mundo do ventriloquismo, especialmente por um famoso boneco e seu ventríloco. Minha paixão era tão evidente que, para o meu aniversário, meu pai decidiu me presentear com um boneco de ventríloco. Ele encontrou o boneco em uma pequena loja de itens para fazer mágica, sabe? Ela ficava nos arredores da cidade. E ficou encantado com a ideia de me surpreender. Ao comprar o boneco, o vendedor fez um comentário peculiar. Quando você colocar a mão dentro dele, ele ganhará vida. Meu pai achou graça, me levou a sério, levando o presente para casa. Fiquei extasiada quando recebi. Eu amava aquele boneco e cuidava dele com todo o zelo. Mas logo coisas estranhas começaram a acontecer. O mais perturbador era que, embora o rosto fosse feito de plástico rígido, parecia que sua expressão mudava, especialmente o sorriso. Isso, com o tempo, começou a me dar medo e foi me tornando uma criança medrosa que sequer ia ao banheiro sozinha. Preocupados, minha família decidiu trancá-lo no armário, a fim de me dar a sensação de segurança, pelo menos até que isso, que eles consideravam apenas uma fase, passasse. Mas nem isso parecia ser o suficiente. Uma noite, fomos acordados pelo som de passos na sala de estar. Pensamos que fosse o cachorro ou alguém da casa, mas ao verificar, encontramos apenas o boneco, sentado no sofá. Sabíamos que ele havia sido trancado e eu tinha certeza que ninguém o havia tirado de lá. E esse não foi o único incidente. Em outra ocasião, enquanto meu pai e eu estávamos fora, meu tio ficou sozinho na casa e ele ouviu a voz do meu pai chamando-o da sala. Ao ir verificar, lá estava o boneco, novamente sentado no sofá e mais ninguém por perto. Esses acontecimentos deixaram todos aterrorizados. Começamos a ouvir passos à noite e vozes chamando nossos nomes. Foi quando decidimos nos livrar dele. Minha família, sendo muito religiosa, optou por queimá-lo, acreditando que pudesse ser algo maligno. No entanto, ele simplesmente não queimava. Nem o fogo nem as facas conseguiram danificá-lo. Por fim, colocamos o boneco no lixo, mas no dia seguinte, ele estava de volta à lixeira. A solução final foi enterrá-lo no quintal e cobri-lo com cimento. Nos mudamos da casa há muitos anos, mas até hoje ainda penso no boneco e na possibilidade de que, de alguma forma, ele nos encontre novamente. História 4. A sombra da mão. Isso aconteceu comigo há cerca de 7 anos, quando eu tinha 22 anos. Eu estava na minha cama jogando videogame, quando decidi dormir. Não era muito tarde, tipo meia-noite ou algo assim, e eu não estava cansado, eu só queria dormir. Meu colchão ficava bem no chão, e como não tinha luminária perto, normalmente eu ligava a lanterna do meu celular para poder ver onde eu coloquei o controle do PS4 ou o controle remoto da TV. Enquanto colocava tudo no seu lugar, olhei para o teto e vi uma enorme mão sombria. Logicamente, pensei, bem, minha mão
está pendurada no colchão, logo acima do meu telefone. Então é apenas a minha mão sobre a lanterna. Apertei as duas mãos para ver se a sombra se movia, e isso não aconteceu. Eu congelei. Um arrepio percorreu minha espinha, enquanto meu cérebro tentava entender a situação e pensar em uma explicação lógica para a sombra. Fiquei paralisado de medo, pelo que pareceu uma eternidade, até que percebi que a sombra foi ficando maior, como se estivesse aproximando de mim. Foi quando saí da minha paralisia e consegui me levantar do chão. Eu estava com muito medo de correr, então fiz uma caminhada desengonçada e apressada até o quarto do meu irmão. Peguei um travesseiro dele e apenas deitei no chão, até a manhã chegar. Fiquei mais de 2 anos sem dormir no meu quarto, e a partir daí, passei a dormir na sala com a TV ligada. História 5. A mãe do andar. Estudo em uma faculdade no sul do Missouri, em um campus que existe desde 1919. Como você pode imaginar, muitos estudantes passaram por lá, especialmente pelos dormitórios. Recentemente, me mudei para um dos mais antigos, que originalmente era exclusivo para mulheres. É um local aconchegante, mas que tem seus momentos de estranheza. Tudo começou há cerca de 2 meses, quando eu estava lavando o rosto por volta da meia-noite no banheiro comunitário. Ao levantar o rosto da pia, notei algo no espelho. No reflexo que mostrava os boxes do banheiro, vi uma figura escura no último box à direita. Não tinha pés. Era apenas uma sombra densa, e a luz acima do chuveiro piscava de forma intermitente. A visão me deixou aterrorizada. Peguei minhas coisas e corri para o meu quarto. Eu não contei nada à minha colega de quarto inicialmente, porque ela se assusta facilmente com essas coisas. No entanto, cerca de 1 semana depois, ela voltou do banheiro parecendo desconfortável. Perguntei se algo havia acontecido, mas ela disse que estava bem. Resolvi compartilhar o que eu tinha visto para ver sua reação. Quando terminei de contar, ela me olhou assustada e apenas disse: "Acabei de ver." Aquilo nos deixou em pânico. Percebemos que nossas experiências eram muito parecidas, o que só aumentou o mistério e o medo. No dia seguinte, tomei coragem e fui tomar banho. Escolhi o box ao lado do box da sombra, para tentar descobrir se era apenas uma ilusão causada por sombras ou algo mais. Enquanto eu tomava banho, a luz ao lado começou a piscar, exatamente como antes. Tentei ignorar, mas de repente, todas as luzes do banheiro começaram a piscar de maneira descontrolada. Apressei-me em me enxaguar e desliguei a água. Quando abri a cortina e olhei para o box ao lado, a sombra estava lá, novamente. Dessa vez, parecia ainda maior e mais escura. Peguei minhas coisas rapidamente e corri para o quarto chorando de medo. Minha colega de quarto percebeu meu estado e soube que algo havia acontecido. Não contamos isso a ninguém do nosso andar, mas eventualmente ouvimos outras meninas comentando sobre a mesma sombra no chuveiro. Algumas estavam tão assustadas que colocamos um aviso de fora de serviço na porta daquele box. Há também outra ocorrência no dormitório. Como era exclusivo para mulheres antigamente, havia algo chamado mãe do andar, que era a pessoa responsável por verificar os quartos durante a noite, para garantir que estavam trancados e sem visitas masculinas. Algumas pessoas afirmam que mesmo hoje escutam batidas em suas portas, como se alguém estivesse conferindo. Já testemunhei isso algumas vezes, batidas do lado de fora da minha porta, mas ao abrir, não havia ninguém no corredor. Eu sempre me pego pensando, seria aquela sombra a mãe do andar? A mesma que bate nas portas durante a noite, ainda acreditando estar cumprindo sua função? O lugar tem uma história rica, mas definitivamente também algumas delas são bem assustadoras. História 6. Possessão durante o sono. Certo dia, estava realizando meus afazeres domésticos. Eu sempre lavava o banheiro primeiro e posteriormente ia para a cozinha, pois era o que eu mais odiava fazer. No dia em questão, eu já havia realizado essas tarefas, então minha próxima missão era tirar a poeira dos móveis da casa e limpar o chão. Comecei no primeiro quarto, cuja porta dava para a sala da casa.
e durante a limpeza, meu sobrinho de 4 anos dormia no sofá da sala e eu ouvia música baixinho no quarto que estava limpando. Foi então que tive a impressão de ouvir um homem conversando. Gente, eu sempre fui medrosa, o meu coração gelou nesse momento. Fiquei quietinha para ter certeza do que eu estava ouvindo e tive novamente a mesma impressão. No entanto, eu estava tão incrédulo e foi tão rápido que eu ainda estava duvidando do que eu mesma tinha ouvido. Nesse momento, pausei a música e fiquei em absoluto silêncio. E adivinha? Novamente ouvi a voz masculina conversando. Era impossível entender o que dizia. Não consegui, naquele momento, distinguir se a pessoa não dizia coisas coerentes, ou se era outro idioma, ou se a pessoa inventava palavras, ou sei lá, se estava confusa e só não dava para entender o que era dito. Sei que a voz era de homem, maduro, e era uma voz bem grossa. Quando constatei que de fato estava ouvindo uma voz estranha dentro da casa, pensei primeiramente no meu sobrinho. A gente estava sozinho lá. E nesse momento eu só pensava que eu tinha que pegar ele lá da sala e dar um jeito de sair dali. Não passou em momento algum pela minha cabeça que poderia ser algo sobrenatural. Estava convicta que algum senhor de idade com problemas psiquiátricos havia invadido a minha casa. E sem pensar muito em alguma estratégia, ou pelo menos tentar saber aonde que aquele senhor estava, em qual cômodo, eu só saí correndo do quarto em direção ao meu sobrinho. E não fazem ideia da surpresa que eu tive ao ver que a voz saía do meu sobrinho, que estava deitado no sofá, de barriga para cima e olhos abertos, os olhos revirados de tal forma que mal dava para ver a íris do olho. Me aproximei devagar e quando cheguei bem perto, ele sentou, falando mais alto que antes. Toquei no ombro dele e ele apenas deitou novamente, fechou os olhos e virou de lado. Voltou ao seu sono profundo e tranquilo de criança. Mesmo que ele tenha voltado a dormir, eu o peguei no colo e o acordei. Quando ele abriu os olhos e falou comigo, foi quando, creio eu, voltei a respirar, né? Deixei que ele voltasse a dormir, mas o levei para todos os cômodos da casa que eu ia e não tirei os olhos dele até que ele acordasse. Foi extremamente assustador. E hoje meu sobrinho já tem 18 anos e mesmo assim lembro como ontem do arrepio que correu todo o meu corpo quando ouvi aquela voz saindo da pequena boca dele. História 7. Entidade maligna na floresta. Quando eu tinha 17 anos, fui acampar com a minha família, mas o tempo não estava como a gente esperava. Então decidimos ficar na antiga cabana da nossa família, lá na floresta mesmo, ao invés de ficarmos ao ar livre em barracas. Fazia anos que ninguém ia lá, e logo na primeira noite, acordei no meio da noite e vi algo na minha frente. Estava bem escuro e eu ainda estava meio que dormindo, mas eu sei que eu vi algo, tipo uma sombra pairando sobre mim. Fechei meus olhos com força e logo adormeci novamente. Na manhã seguinte, pensei que era apenas um sonho. Enquanto eu estava indo tomar meu café, parei no espelho da sala principal para arrumar meu cabelo. E enquanto eu puxava o cabelo para trás, vi uma sombra preta atrás de mim. Eu pulei e me virei, mas não havia nada lá. Virei-me para olhar para o espelho e vi no reflexo, no outro extremo da sala, atrás de mim, havia uma esfera preta. Pelo menos esse é o único nome que eu consigo pensar para o que eu vi. Era bem preta e bem pequena, estava apenas pairando no ar. Eu disse aos meus pais que eu queria ir embora, mas eles disseram que por causa de toda a chuva seria perigoso dirigir para casa. Na noite seguinte, fiquei acordada até tarde com os meus pais, que ainda estavam tentando arrumar algumas coisas por lá. Afinal de contas, já tinha anos que ninguém ia lá. De repente, todas as luzes da casa se apagaram. Estava escuro como breu, e eu tenho muita dificuldade de andar no escuro. Parece que eu fico meio tonta, não sei. Enquanto os meus pais tentavam chegar aos interruptores, eu tentei segui-los e de repente esbarrei em alguém. Definitivamente não era minha mãe, então presumi que fosse meu pai. Só que aí eu ouvi o meu pai do outro lado da sala dizendo para minha mãe chamar minha irmã. Eu ainda conseguia sentir alguém na minha frente
E aí eu tentei desesperadamente encontrar o meu pai. Com um pouco de dificuldade, eu encontrei meu pai e fiquei por perto. E quando finalmente as luzes voltaram, não havia ninguém lá além de nós. Contei ao meu pai o que estava acontecendo comigo. E olha, ele acreditou em mim, já que ele próprio tinha passado por coisas assim na cabana, desde que ele era criança. Ele disse que seus pais, no caso meus avós, sempre diziam que era sua imaginação fértil, mas ele sempre soube que havia algo estranho naquele lugar. Estávamos prontos para partir no dia seguinte. Meus pais estavam colocando nossas coisas no porta-malas do carro e eu estava no sofá, esperando, enquanto minha irmãzinha já estava no carro. De repente senti algo muito estranho. Era como se alguém estivesse se esgueirando para cima de mim. Me virei e vi, no final da escada, uma névoa escura virando para o canto do quarto em que eu estava hospedada. Gritei pelo meu pai e ele veio correndo. Contei a ele o que vi e de repente ouvimos uma batida muito alta vindo de cima das escadas. Era um som alto e as luzes realmente tremeram. Nota, as luzes estavam penduradas no teto, tipo lustre, sabe? Não eram presas a ele. Então, um cheiro horrível, que eu quero dizer, tipo, horrível mesmo, tomou conta da casa inteira. Era tão podre, tão fétido, que mais parecia que algo havia morrido ali. As batidas logo pararam e uma névoa escura se formou no topo da escada. Eu vi antes do meu pai, mas quando ele viu, me agarrou pelo braço e me arrastou para fora o mais rápido que pôde. Ele disse a minha mãe que estávamos indo embora imediatamente, mas não disse a ela o porquê. Quando entramos no carro, olhei de volta pela janela e a névoa estava no fundo da escada, sem se mover. Meus jovens humanos, e assim mais uma noite chega ao fim. Mas será que mesmo a noite chegando ao fim, as sombras já se dissiparam? Se você gostou dessas histórias e quer mais relatos do além, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E me conta aqui nos comentários qual dessas histórias te fez gelar mais a espinha? E um aviso. Se você não se inscrever no canal, é um sussurro, viu? Para que sua cama comece a ranger sozinha de madrugada. Boa sorte e tenham bons pesadelos, meus bebês. Até a próxima.